que eu quero organizar com vocês. O que é muito importante para mim? Eu quero dizer exatamente o que significa ganhar mais dinheiro e trabalhar menos. Eu quero deixar isso muito claro para vocês e eu gostaria muito também que vocês tivessem essa clareza em relação a isso, porque a partir de agora é tudo que a gente vai desenhar daqui para frente, tá? O que que significa então? O que que é isso? Vamos lá. É aumentar o nosso faturamento ou aumentar a nossa lucratividade sendo mais eficiente no processo de vendas. Então vamos lá, como é que eu consigo render mais, como que eu consigo lucrar mais com menos tempo? Tem um jeito, sendo mais eficiente no processo de vendas. E aí olha só o que eu quero organizar com vocês. Eu tenho que aumentar a minha taxa de positivação nos negócios que eu começo. Eu só consigo ser mais eficiente no meu processo se eu atender menos pessoas e vender para mais pessoas. Tá fazendo sentido para vocês? Então vamos lá, eu tenho que aumentar a minha taxa de positivação, minha taxa de conversão, como quer que vocês chamem, em menos tempo e com menos pessoas. Só que olha que interessante, é legal a gente deixar muito claro o que significa isso, ganhar mais dinheiro trabalhando menos, e também é legal deixar muito claro para vocês o que não é, o que não significa. Eu acho que isso é muito importante, porque aí a gente já clareia a respeito do que a gente vai tratar nessa aula. Então, o que é? Eu tenho que ser mais eficiente no meu processo de vendas, ok? Eu tenho que trabalhar menos, dedicar menos tempo e menos energia e faturar mais. Eu tenho que aumentar a minha taxa de positivação. Agora, o que eu não quero que vocês acreditem que isso significa, ou seja, o que não é isso, que não vai ser essa aula, é vocês acreditarem que vocês têm que continuar fazendo as coisas que vocês fazem, trabalhando menos tempo, prospectando menos clientes, fazendo menos atendimento. Não necessariamente, gente, isso vai te dar um aumento de positivação. Então, o simples fato de você falar assim, eu realmente, Bia, eu preciso trabalhar menos, realmente eu preciso trabalhar bem menos, tô que nem uma louca trabalhando. Só que não adianta, gente, a gente só vai conseguir trabalhar menos tempo se o nosso tempo estiver otimizado em relação aos nossos resultados. Então, eu quero deixar claro aqui para todos vocês, a gente só vai conseguir ter melhores resultados em menos tempo se a gente conseguir otimizar a nossa produtividade. Então não adianta você sair dessa aula aqui e falar assim, nossa, realmente, a Bia veio e me falou que eu tenho que trabalhar menos porque eu tô trabalhando que nem uma louca. Primeiro a gente tem que fazer uma análise, como é que tá a taxa de positivação de negócio nossa. Aí depois a gente vai entender como que a gente faz para gradativamente, aos poucos, ir diminuindo o nosso tempo, diminuindo a nossa energia em relação a vendas. Legal, gente? Ficou claro para vocês? Não adianta só a gente querer trabalhar e mexer só em um dos fatores, ou seja, eu tenho o fator tempo, dedicação, esforço, energia, e eu tenho também o fator que é quanto está sendo otimizado o meu processo. Se eu mexer só no tempo e não ligar para a otimização do meu processo, obviamente, eu vou diminuir meu resultado. Agora, se eu estiver olhando para esses dois fatores e estiver alinhado em relação a isso, aí perfeito, aí a gente tem como conseguir trabalhar menos e ganhar mais. Legal? E aí, olha só, essa dúvida, gente, como que a gente faz para superar essa dúvida? Ou seja, como que a gente faz para de fato fazer isso, que é alinhar esses dois fatores entre o quanto que eu estou entregando e o quanto de tempo eu estou dedicando para isso. Como que a gente faz para alinhar tudo isso? Primeiro, ser mais eficiente no processo. Então já anota isso. Se você está anotando comigo, anota isso que depois eu vou dar um passo a passo para você. Tem que ser mais eficiente no teu processo. Então, o que é taxa de conversão? Muita gente me pergunta, mas como que eu faço para medir isso? Quantas pessoas você atende? Para quantas você vende?
Ah, eu atendo 10 e vendo para uma, você tem uma taxa de conversão de 10%. Ah, não, eu atendo 10 e vendo para 3, então você tem uma taxa de conversão de 30%. E aí, ser mais eficiente no processo, gente, significa aumentar a sua taxa de conversão final, entendendo quais as etapas que você deve melhorar. Porque, mais uma vez, eu quero trazer aqui para vocês, e eu vou bater muito nessas 3 semanas que a gente vai passar junto. Não adianta você olhar para o resultado final. Você tem que olhar para o resultado final? Óbvio, você tem que acompanhar isso diariamente, mas só ficar olhando para o resultado final, esperando que o milagre vai acontecer na tua vida, não vai adiantar. Então, nós temos que analisar quais são as atividades, quais são as ações que a gente está executando diariamente que vão nos levar para o resultado que a gente quer. Muitas vezes a gente quer trabalhar menos, eu quero ter mais tempo livre, eu quero ter um equilíbrio melhor entre o meu tempo de trabalho e o meu tempo pessoal, que eu posso gastar com a minha família, que eu posso gastar jogando tênis, que eu posso gastar fazendo o que eu quiser. Só que eu só vou conseguir alinhar tudo isso se eu souber ser mais eficiente no meu processo. Legal? Então, é assim que a gente supera essa dúvida, se realmente isso é possível, e eu garanto pra vocês que sim. E só tem uma maneira da gente fazer isso, que é ser de fato mais eficiente. Mas vamos lá. O fato de eu ser mais eficiente vai me gerar uma consequência. Legal? Eu estou sendo mais eficiente no meu processo. Isso vai gerar uma consequência. Qual é essa consequência? Essa consequência, gente, é aumentar a nossa taxa de positivação. Aumentar a nossa taxa de conversão. Se cada vez mais eu consigo evoluir em relação à taxa de pessoas que eu atendo versus a que eu vendo, se cada vez isso for maior, obviamente eu vou precisar trabalhar menos cada vez mais. Tá fazendo sentido pra vocês? Então, olha só, eu tô dizendo pra vocês, é possível sim a gente ganhar mais dinheiro trabalhando menos, com menos tempo e menos esforço, menos energia. É possível sim. No entanto, eu tô dizendo pra vocês, como que faz? Primeiro, a gente tem que ser mais eficiente no processo e segundo, consequentemente, aumentar a nossa taxa de positivação. Legal? Mas olha só, eu gosto de trazer alguns exemplos aqui pra vocês, porque, gente, para algumas pessoas isso parece ainda muito longe da realidade. Parece muito longe ainda da realidade. E aí é o que eu quero mostrar para vocês, porque quando eu comecei em vendas, eu também não acreditava que isso era possível. Eu também não sabia, na verdade, disso. Porque, gente, quando eu comecei a trabalhar, eu quero contar, muitas pessoas já sabem uma história, mas eu era a louca da prospecção. Eu ficava das 7h30 da manhã às 8 da noite na rua, visitando cliente. Porque na minha cabeça, como que eu ia conseguir resultado? Atingindo um número maior de clientes e trabalhando que nem uma louca. Eu não conseguia fazer essa relação dos fatores que iriam aumentar a minha eficiência com menos tempo e com menos energia. Eu não conseguia fazer isso. E quando eu comecei, qual era a minha relação que na minha cabeça ia me dar o resultado? Eu tenho que trabalhar que nem uma louca, eu não tenho mais tempo para nada, eu não tenho mais vida, porque eu preciso bater minha meta e ganhar minha comissão. Então eu tinha essa percepção. Se você hoje, no teu dia a dia, você tá nessa dúvida, cara, acho que pra mim isso não rola, não dá, eu também já tive. E aí eu venho, te mostro com a minha história, com a minha evolução, de que sim, você deve ter um processo desenhado e esse processo vai fazer que com o tempo você consiga aumentar a tua taxa de positivação e consequentemente, se eu atendia 10 clientes e vendia para 3, hoje eu atendo 10 e vendo para 6. Então, pera lá, eu não preciso ficar que nem louca correndo atrás de 10. Eu posso, talvez, diminuir um pouquinho esse tempo dedicado a essa busca incessante, legal? Então, vamos lá. Eu conto essa história, todo mundo já conhece, que eu trabalhava nesse lance de quantidade e tudo mais, eu conto isso. Isso acontecia comigo no começo.
Só que há pouco tempo atrás eu fui atender uma cliente e ela é uma mentorada minha e ela veio com a dúvida. Na verdade, ela veio com o desafio dela, que era o seguinte: ela ganhava bem, então ela tinha um faturamento legal em relação às vendas que ela fazia, em relação ao negócio dela. Só que ela não tinha mais vida, gente. Ela trabalhava muito, muito. Ela saía do trabalho e ela levava o trabalho para casa. Então, qual era o desafio dela? Tô contando essa história dessa cliente porque provavelmente algumas de vocês podem estar passando por isso também. Legal? Ela tava tendo um resultado legal, só que ela não tava conseguindo alinhar o resultado e usufruir desse resultado, porque ela não tinha tempo para mais nada. Ela levava trabalho para casa, ela começava o dia trabalhando, ela terminava a noite trabalhando. E essa que foi a dúvida dela e o desafio dela. Ela chegou e falou assim: Bia, eu não tenho mais vida, eu preciso ter equilíbrio na minha vida. Então a gente precisa de alguma forma melhorar isso. E vejam, o problema dela já nem era tanto o resultado financeiro, porque ela tinha esse resultado. O problema dela era a questão do tempo, muito tempo dedicado àquilo. Aí eu comecei a fazer um trabalho com ela, gente, eu comecei a entender o seguinte: olha que doido isso. Tudo que ela fazia durante o dia dela, para ter o resultado que ela tinha até então, era baseado nas percepções que ela tinha em relação ao processo de vendas. Então a primeira coisa que eu fui analisar com ela: me conta como é que você se planeja, me conta como é que você busca novos clientes, faz essa análise para mim. E ela foi me contando. E eu fui percebendo que as coisas durante o dia, durante a semana dela, iam acontecendo de acordo com as demandas que apareciam. Ou seja, ela não tinha muito controle das atividades. Ela não sabia exatamente o que ela deveria fazer em cada dia, o que ela fazia que gerava mais resultado. Ela simplesmente ia na onda, ia fazendo. Só que ela fazia muito bem. Ela era uma pessoa muito dedicada, muito fazedora. Sabe aquelas pessoas que, você deu uma tarefa, é a pessoa perfeita para executar. Ela era muito assim. Só que aí a gente começou a perceber que ela tinha um desafio, que se a gente melhorasse aquele desafio, sem dúvida, ela ia conseguir alinhar melhor a vida dela em relação ao resultado e em relação ao tempo livre. E qual foi isso, gente? O que nós trabalhamos com ela especificamente nesse caso dessa cliente, tá? Foi ensinar ela que ela não tinha que fazer as atividades por meio de demanda. Surgia lá na urgência, ela ia e resolvia. Aí a outra urgência, ela ia e resolvia. Não, ela que tinha que dar as prioridades para as atividades dela. Quais eram as atividades prioridades que ela precisava desenhar para ela mesma? E ela ter controle dessa agenda, ela ter controle dessas atividades. Isso foi o que ficou mais claro para ela. Tudo que eu faço hoje, eu recebo essas demandas, então a demanda vem para mim. Aí eu tenho que resolver, aí é urgente, aí eu perco o meu dia, aí eu tenho que levar essa urgência para casa porque eu não dei conta de fazer as atividades que estavam agendadas para hoje. Entendem? E aí o trabalho com ela foi o seguinte: definição de prioridade. E um outro trabalho muito forte também foi não ensinar, mas estimular que ela falasse não para várias e várias responsabilidades que ela pegava e que não levavam ela para o resultado que ela queria. Então o que ela fazia? Todo mundo ia pedir coisa para ela. Aí ela, sim, faço, uma pessoa muito disciplinada que... Sabe aquela mulher comprometida em entregar o resultado? Era ela. Na verdade é ela, até hoje. O que ela fazia? Ela não sabia falar não. Aí ela entregava o que pediam para ela e o que era dela, a responsabilidade dela, ela deixava de entregar. E aí que ela fazia? Levar para casa e por aí vai. Então, gente, é possível, eu quero colocar isso na cabeça de vocês, porque eu quero que isso talvez seja uma visão de vocês para um futuro próximo. Gente, não tem nada melhor do que você ter certeza de que você não vai precisar trabalhar que nem uma louca e você vai ter o resultado que você quer no final do mês. Não tem tranquilidade melhor. A partir do momento que você começa a entender isso e a perceber que é possível e que você sabe como fazer,
Não tem coisa melhor para se trabalhar em vendas. Então, eu tô dizendo para vocês, sim, é muito possível. Se a gente souber exatamente o que fazer, se a gente souber exatamente o que tem que fazer, como tem que fazer e por que fazer. Legal? Só que mesmo assim, mesmo eu contando essas experiências, falando de mim, contando o que mudou pra mim, contando o que eu venho fazendo com algumas mentoradas minhas, no caso essa que eu contei, tem muita gente ainda que fala assim pra mim. Olha só. Bia, eu não acredito ainda que é muito possível isso. Porque você não conhece o mercado que eu tô. Você tá falando isso pro teu mercado, pros teus clientes, porque você não conhece os meus clientes. A minha região, Bia, nossa, as empresas que estão na minha região, eu escuto muito ainda. E, gente, não tem problema vocês serem céticas em relação a uma situação que ainda vocês não experimentaram. Não tem problema e tranquilo. Eu só quero contar pra vocês, com toda a experiência que eu tenho e com tudo que eu faço com as minhas clientes, isso dá certo. E aí eu quero também te deixar tranquila e te garantir que não importa a região que você esteja, não importa o produto que você venda, não importa os clientes que você atenda, o perfil de cliente que você atenda. Por que que eu digo isso? Porque, gente, o processo de vendas é o mesmo, independente do mercado, independente da região. O que vai mudar é a ênfase que você dá em cada etapa da venda, dependendo do produto que você vende, dependendo do mercado que você atua. Então, por exemplo, para ficar bem claro para vocês que têm essa dúvida, imagina o seguinte, tem pessoas que fazem vendas muito complexas, tá? Que são pessoas que fazem vendas de alto valor agregado. Então imagina o seguinte, pessoas que vendem trator, vamos pensar, tá? Um trator, para você negociar um trator, provavelmente você vai fazer uma negociação de alto valor agregado e também de ciclo mais longo do que para curto. Dificilmente alguém vai chegar e falar assim, eu quero comprar um trator para amanhã. Óbvio, pode acontecer, eu tô dizendo a maioria, tá, gente? Então, um ciclo um pouco maior. Olha só, para quem vai negociar, para quem faz negociações de alto valor agregado, a pessoa tem que ter mais técnica de negociação, isso é óbvio. Porque eles vão perder mais tempo lá, tanto o vendedor quanto o comprador, que seja, negociando. Muitas vezes uma compra de alto valor agregado, ela não é decidida só por uma pessoa. Ela é decidida por um comitê de pessoas. Ou seja, você vai ter que fazer uma reunião, você vai ter que fazer mais outra reunião depois de negociação. Você vai ter que voltar, talvez, e fazer e retomar etapas anteriores numa outra negociação. E normal, gente. O que eu quero dizer é o seguinte. Eu quero que vocês entendam que não importa se você vende um palito de fósforo ou se você vende um avião. O processo de vendas é o mesmo. Adaptações serão necessárias de acordo com o produto. Ok, isso é fato. Só que, gente, não venham com essa desculpa para vocês mesmas de que não é possível no meu mercado. O que eu vendo não é possível trabalhar menos e ganhar mais. Eu garanto para você que é. Por que que eu garanto? Porque, gente, você só vai conseguir trabalhar e gastar menos tempo e menos energia e ganhar mais se você aumentar a tua eficiência no processo de vendas. Esse é o caminho. Legal, gente? Então, é possível sim. E aí depois, se alguém tiver alguma dúvida em relação ao que vende aqui, pode escrever aqui pra mim. A gente vai batendo papo, mas eu quero que fique muito claro, o processo é o mesmo. Adaptações são necessárias, só que assim, para você aumentar a tua eficiência, você tem que aumentar em cima dessa base, que é esse processo. Só que tem bastante gente, olha só, tá fazendo sentido, gente? Se tiver, manda um joinha aí pra mim, se vocês estiverem me acompanhando, tá? Manda um joinha aí pra mim. Opa, voltou?
Voltou? Estão me vendo? Parece que caiu aqui pra mim. Estão me vendo? Legal. Fechou. Tá fazendo sentido ali. Então, olha só, gente. Olha que importante a gente pensar sobre isso. Porque eu quero que vocês visualizem essa possibilidade no dia a dia de vocês. Pra mim, isso é muito importante. Que vocês possam visualizar isso, porque eu quero que vocês entendam e eu quero que vocês percebam que para ganhar dinheiro com venda, você não vai ter que morrer de trabalhar, você não vai ter que ser a louca, desvairada, assim como eu era, que eu não tinha hora pra nada, eu não tinha vida pessoal, eu parei de jogar tênis, eu não fazia mais nada da minha vida. É isso que eu quero que vocês entendam. Só que lembra, eu tô falando, existe um caminho, que é melhorar a positivação. Existe esse caminho. Só que eu estou te contando. Se você não sabe como que esse caminho deve ser percorrido, dificilmente você vai conseguir melhorar isso. Tá bom, gente? Mas vamos lá. Eu quero deixar claro para vocês também um jeito errado da gente trabalhar menos e fazer mais dinheiro. Vocês estão anotando? Se vocês estiverem anotando, eu gostaria muito que vocês colocassem aí o jeito errado de trabalhar menos para ganhar mais dinheiro. E aí eu quero que depois vocês façam uma comparação com o jeito certo, porque aí vai ficar muito claro na cabeça de vocês isso. Até para vocês entenderem se o que vocês estão fazendo hoje está alinhado com o jeito certo ou se está alinhado com o jeito errado, tá bom? Mas vamos lá. Jeito errado de trabalhar menos para ganhar mais. Não ter foco nas atividades. O que significa não ter foco nas atividades? É aquilo que eu contei que a minha mentorada fazia. Ela não tinha foco nas atividades. Ela ia fazendo tudo junto ao mesmo tempo. Chegava uma demanda, ela agarrava. Chegava outro pedido, agarrava. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Se vocês não tiverem a questão de prioridades, de priorização das atividades, dificilmente vocês melhoram a eficiência. Então qual é o jeito errado? É fazer tudo ao mesmo tempo e achar que no tempo que você está trabalhando, você tem que estar produtiva. Só que muitas vezes você está ocupada. Ok? Então o jeito errado é não priorizar, não ter foco nas atividades e trabalhar o tempo que for, pode ser até menos, mas de uma maneira mais ocupada do que produtiva. Anotaram aí? Anota desse lado aqui, ó. Jeito errado. Fazer tudo junto ao mesmo tempo. Pegar um monte de demanda que não seria sua responsabilidade. E como que eu sei se a demanda não é minha responsabilidade? É simples, gente. É só vocês entenderem assim. Essa atividade que estão me pedindo ou que está sendo determinada que eu faça, vai me levar ao meu resultado final, a aumentar minhas vendas? Vai fazer com que eu aumente a minha taxa de positivação? Ou vai fazer com que eu encontre mais clientes? Vai fazer que eu negocie melhor? Pronto, essa análise. Se não te levar para o teu resultado final, você que tem que ser a pessoa que fala, não, eu não posso fazer isso agora. Tem que ter isso, gente, porque se vocês não filtrarem essas atividades, vocês nunca vão conseguir fazer do jeito certo, que é o que eu quero contar agora pra vocês. Contei o jeito errado, agora eu quero contar o jeito certo. Qual é o jeito certo? É a gente usar e abusar do que a gente chama de hiperfoco. Gente, você ter hiperfoco nas atividades que você se propõe a executar significa que tudo o que você
se propõe a fazer, você faz muito bem feito. Põe aí. Hiperfoco. Tudo que você fizer, você tem que estar focada só naquilo. Gente, não existe. Não é possível, ainda mais para quem faz venda de alto valor, acreditar que vai conseguir negociar no final da tarde, sendo que tá cheio de problema para resolver na empresa. Se você não tiver com hiperfoco nessa negociação, você deixa passar informação válida. Você não consegue fazer conexão com gatilho mental. Você não sabe nem como você vai fazer a ancoragem do teu valor, porque você não teve nem tempo de parar para pensar nisso. São todas técnicas de negociação. Só que você não tem hiperfoco. Se você não tem hiperfoco, não adianta. Por que eu tô falando do hiperfoco? Porque, gente, a gente só vai ser capaz de melhorar a nossa eficiência no nosso processo de vendas se tudo o que a gente fizer bem feito. Se você pega um monte de coisa para fazer, um monte de pica para resolver, você vai resolver do jeito que dá, porque vai faltar tempo. Você fala, cara, virou urgência isso agora. Agora não. Eu quero que você, se você ainda não tem muito essa percepção do que significa ter hiperfoco, gente, eu gostaria de indicar para vocês, vejam um podcast que é do Wendel Carvalho, que ele explica exatamente o que significa ter hiperfoco nas atividades. Gente, depois que eu ouvi aquele podcast, para mim, a relação de foco com as atividades que eu tenho, que vão gerar resultado, mudou. Mudou totalmente. Por quê? Esse é o jeito certo de eu tratar as minhas prioridades. Ah, não, mas nós mulheres, a gente faz tudo ao mesmo tempo e para nós é simples isso porque é nosso. Sim, é nosso, só que quando você divide o teu cérebro em duas atividades, você está dividindo a tua eficiência também. Mesmo nós, mulheres, que temos a capacidade de fazer uma, duas, três coisas ao mesmo tempo, a nossa eficiência é dividida. Então é isso que eu quero trazer para vocês. Entendam, não adianta. Pode esquecer, gente, se vocês estiverem se preparando para uma negociação, porque vendedora que ganha mais e trabalha menos, se prepara para suas negociações. Se prepara. Se vocês soubessem, e eu gostaria muito que vocês soubessem, depois eu posso até fazer uma aula só sobre isso, o tanto de processo que nós temos para só se preparar para uma negociação antes mesmo de estar com o cliente, antes mesmo. Se você tá tentando se preparar para uma negociação, resolvendo um BO que teu cliente deu porque a tua empresa não foi capaz de resolver, e ainda tendo que falar com o marido que vai ser de almoço, esquece. Gente, pode esquecer. Então, o que eu quero dizer para vocês, vamos lá. O jeito errado, fazer tudo junto, pegar um monte de pendência, não saber falar não, misturar tudo que tem que fazer no seu dia. E o jeito certo, ter hiperfoco nas atividades, porque você só vai ter resultado que você precisa, que são resultados expressivos, se você for hiperfocada nas atividades que você tem que realizar. Por isso que eu falo, gente, independente se você faz negociação de alto valor ou se você faz negociação mais rápida e de valor menor, você sabe que você vai encontrar com o cliente, você sabe que você vai prospectar esse cliente, você não tem tempo para estudar o perfil dele, você não tem tempo para pesquisar a respeito nas redes sociais do que esse cara gosta, você não tem tempo para se preparar para uma negociação. Se preparar para uma negociação significa chegar nessa negociação sabendo qual vai ser o minimax que você vai poder chegar, o mínimo do valor e o máximo do valor. Sabendo qual que é a zopa que você tem, qual que é a zona de possível acordo que você tem para fechar esse negócio. Gente, isso tudo é técnica de negociação. Só que se eu não tenho esse tempo, se eu não tenho hiperfoco para me preparar para isso, como que eu vou fazer? Eu vou chegar na frente do cliente, ele vai começar a pedir desconto para mim, eu vou tremer na base. Beleza, não dá mais pra fazer nada, então eu vou ter que ir lá ver com o meu gerente. Cara, entendam,
O processo de vendas, ele é complexo, no entanto, a partir do momento que você usa isso a teu favor, você consegue aumentar muito a tua eficiência. E você consegue fazer muito mais dinheiro gastando menos tempo e menos energia. Agora, vamos lá. Agora, ó, são 10 para o meio-dia, nós temos mais aí 20 minutinhos. Quem ainda não tá com o papel, anota aí, porque eu quero passar para vocês um passo a passo com 6 etapas de como que você consegue melhorar agora, a partir da 1h30 da tarde de hoje. Eu quero que você teste isso. Eu quero que você leve isso para a tua vida, porque, gente, isso daqui é o que faz mulheres ganharem mais dinheiro, gastando menos tempo e menos energia. Eu garanto para vocês. É o que eu coloquei em prática e aumentou para mim. Então, eu já testei isso, eu vi que dá certo. Primeiro passo, vamos lá, 6 dicas, 6 etapas que eu quero que vocês anotem aí. Vamos lá, passo a passo. Primeiro, é o que eu já disse. Tenha hiperfoco nas atividades. Ou seja, gente, comece sempre o teu dia sabendo o que você vai fazer e divida as suas atividades por melhores horários no teu dia. Divida por atividade, por hora. Pô, chego na empresa às 9 horas, das 9 às 9h30 é o tempo de eu organizar toda a minha agenda do dia. Ou não, eu faço isso no final da noite, não tem problema. Eu faço isso no final do expediente o dia anterior. Das 9 às 9h30 é o tempo de eu fazer isso. Das 10 às 10 e pouco eu vou fazer isso. Gente, tenha isso muito bem organizado, por quê? Sem essas atividades organizadas, impossível ter hiperfoco, já te conto. Impossível. Porque senão você vai ficar que nem uma barata tonta em cima da tua mesa de trabalho. Nossa, e agora? O que eu faço agora? Deixa eu olhar aqui. 11 horas da manhã, não tem nada pra fazer. Vou tomar um café lá, vamos lá, deixa eu tomar um café. Perdeu! Isso não é produtividade, gente. A gente só consegue fazer mais dinheiro se a gente for mais produtivo. Então, primeira dica para ser produtivo: comece o teu dia sabendo o que você tem que fazer. E divida isso na tua agenda por horários, gente. A tua vida vai ser outra. Aí sim você vai conseguir dar o hiperfoco que você precisa nas atividades. Porque senão você vai começar uma atividade, você vai parar no meio e não vai terminar. Aí você já lembra que você tem que fazer isso, mandar um e-mail. Aí você esquece de mandar o e-mail. Aí depois você volta que você tem que fazer uma publicação no Instagram porque você se comprometeu com a empresa que faria. Aí você não manda o e-mail porque você esqueceu, porque você parou no meio. É isso que acontece com pessoas que não são produtivas. Você aumenta muito a tua chance de errar, gente. Quando você tem hiperfoco, você tem a chance de ser muito mais assertiva na entrega das suas atividades. Legal? Essa é a primeira dica. Segundo passo, então vamos lá. Primeiro passo, comece o teu dia já sabendo o que você tem que fazer. Ou, primeira 15 minutos do dia, organize a tua agenda em relação até a horários. Bia, mas o meu dia sempre tem alguma encrenca que eu tenho que resolver, que aparece e tudo mais. Quando aparecer, reorganize a tua agenda. Se de fato você tem que fazer essa demanda urgentíssima que não dá para esperar, pega essa demanda antes de começar, reorganize toda a sua agenda. E tenha hiperfoco. Quando você for resolver essa demanda, só resolva essa demanda. Uma coisa que eu gosto de falar para nós mulheres, né? Muitas vezes a gente vai no mercado e vai atendendo o cliente no mercado ao telefone. Aí você tá pegando 1 quilo de carne e você tá aqui com ele. Só um minuto. 1 quilo de carne. Gente, não é assim. Quando você for no mercado, tenha hiperfoco. Foque só no que você tá fazendo no mercado. Não fala com o cliente no mercado, gente. Porque você não vai dar a atenção que ele merece. Imagina você falando com o cliente no telefone, aí você fala assim, só um minuto, ele escuta você falando 1 quilo de carne, gente. Que é isso? Mas eu vejo muito. Faz tudo ao mesmo tempo, vai fazendo. Nós mulheres somos assim, nós temos que nos educar, reeducar na verdade. Reeducar. Então, a hora que eu for no mercado, é a hora do mercado. A hora que eu for brincar com meu filho, é a hora de brincar com ele, esquece celular. Só que a hora que eu tiver me preparando para uma reunião, 100% me preparando.
Ai, lembrei de ter que mandar um e-mail. Cara, que se foda o e-mail, não é o momento. Não é o momento, é isso que nós temos que entender. O que acontece com as pessoas que têm que trabalhar muito para ganhar dinheiro? Não são organizadas. Vai fazendo tudo ao mesmo tempo. Não é essa a nossa ideia. Mas vamos lá. Segundo passo, vamos embora. Eu indico que você comece a buscar mais parcerias estratégicas, gente. O que significa isso? Pense em pessoas que podem te ajudar e que podem facilitar o teu dia a dia. Ai, Bia, mas como assim? Pensa em ter mais parceiros estratégicos. Eu tenho certeza que você tem pessoas que te conhecem, que confiam em você, que você nunca falou do teu negócio para elas. Gente, eu posso pôr minha mão no fogo. Eu tenho certeza disso. Usufrua dos relacionamentos que você tem a teu favor. A gente só consegue escalando o nosso negócio em vendas se a gente tiver pessoas nos ajudando para isso. E a parceria estratégica é o primeiro passo. Olha só, eu tenho um conhecido, um grande amigo que é vendedor de carro. Pô, vou lá, vou tomar um café com ele, vou entender como é que ele tá, vou entender se de alguma maneira tem ligação, se ele pode me ajudar de alguma forma, se eu posso ajudar. Eu tenho uma grande amiga que é gerente de uma loja de roupa feminina. Pô, será que essa menina poderia de alguma forma me indicar mais clientes? Ou será que eu de alguma forma consigo também ajudar ela a ter melhores resultados com os clientes que eu tenho? Gente, anota aí. Pense em pessoas que podem de alguma forma te ajudar, te indicar mais clientes, ou então facilitar o teu trabalho nessa busca de clientes. Pensa nisso. E lembrando, quando você for falar a respeito de uma parceria para alguém, para algum conhecido seu, uma parceria, gente, tem que ser para os dois lados, tem que ser ganha-ganha. Não adianta você falar assim, nossa, eu tenho um primo que eu vou lá falar para ele e me indicar clientes. Se ele não for ganhar nada com isso, gente, por mais que ele goste de você, ele não vai trabalhar para isso. E aí, o dia que ele lembrar, o acaso, você vai receber uma indicação dele. Não é assim. A parceria estratégica é um combinado onde os dois lados ganham e é muito interessante. Para o outro lado, que você faça o teu trabalho para ajudar ela, e também é muito interessante para o outro lado fazer um trabalho para te ajudar. Então tem que ser muito viável e tem que ser muito bom para os dois lados. Imagina o seguinte, se você tivesse 4 ou 5 parceiros estratégicos pela cidade, aonde eles ganhariam ao te indicar, por exemplo, e você também trabalharia para ajudar eles a vender mais. Não seria muito mais fácil o teu dia a dia? Você não teria que despender muito menos tempo para conseguir novos clientes ou para conseguir indicações? Legal? Então, o segundo passo, pense em parcerias estratégicas. Legal? Terceiro, queira verdadeiramente ajudar o teu cliente. Isso eu tenho falado bastante nos meus conteúdos, nas minhas lives. Se o teu cliente entender que você só tá querendo vender para ele, gente, ele vai ser o primeiro a sair de perto de você. Então, queira verdadeiramente ajudar esse cara. Demonstre isso. Demonstre que você tá lá para ajudar ele a resolver um problema que ele tem, que você não é inimigo dele, muito pelo contrário, você tá lá para dar mão, você é aliado. Terceiro passo, repense como que você tem demonstrado isso para o teu cliente. Repensa isso, é importante, tá? Quarto passo, bora lá. Apresente a tua proposta baseada nas informações que ele te passou no levantamento de necessidades. O que eu vejo muito, gente, chega um cliente, a pessoa vai lá e apresenta o produto igual ela apresentou para o cliente anterior. Aí chega um outro cliente da mesma maneira. Da mesma maneira.
Isso não faz sentido, gente. Isso não gera valor na tua apresentação. Legal? Então, olha só, eu quero que vocês comecem a apresentar o produto de vocês, o serviço de vocês, de acordo com as informações que vocês levantaram anteriormente. Porque senão não vai fazer sentido, ele vai comparar preço por preço. E se lá na tua loja ou na loja do teu concorrente tiver R$2 mais barato, é lá que ele vai comprar porque ele não viu valor nenhum. E ele só vai ver valor se você alinhar a tua proposta, a tua apresentação do teu negócio com o que ele precisa e com as informações que ele te deu. Legal? Esse é o quarto passo, gente. Quinto passo. Direcione para o fechamento. Mais uma vez eu vou falar. As pessoas que têm alta positivação de vendas, que têm alta taxa de positivação, são as pessoas que não têm medo de fechar uma venda. São as mulheres que entendem que um passo do trabalho delas é direcionar para o fechamento. Então, reveja como você tem feito isso. Se nas tuas vendas, com teus clientes, chega no final, você fala assim, e aí, vamos fechar? Esquece. Esquece. Você tem uma grande chance de só com essa frase ferrar com tudo. Não é assim que fecha uma venda, gente. Tem técnica, eu já falei essa técnica assim 1000 vezes. A técnica da concordância, eu gosto mais da técnica da concordância do que de duas opções. João, agora que eu já te mostrei, agora que fez sentido como eu vou te ajudar, me passa o teu nome completo para eu dar seguimento aqui. Me passa teu CNPJ para eu prosseguir a contratação. Cara, se ele te passar, ele comprou. Você não precisa fazer mais nada. Duas opções. João, eu te mostrei o imóvel 4 e o imóvel 6. Qual que você preferiu? 6 ou 4? João, eu te mostrei, você ficou em dúvida, né? Entre o Onix e o Tracker, sei lá. Qual que você preferiu? Fechou. Direciona pro fechamento, gente. É importante isso. Esse é um trabalho nosso, tá? E a sexta dica, cuide deste cliente depois que a venda for feita. O que acontece muito? O que tem acontecido muito? Vendedora acha que é vender e acabou. Ah, vendi, já fiz minha parte, agora já era. Gente, cuida desse cliente porque ele pode virar um parceiro estratégico seu lá na frente. Ele pode ser o cliente que vai facilitar a tua vida depois, indicando novas pessoas. Ele pode ser o cara que vai topar e que vai aceitar gravar um testemunho em vídeo para você guardar aqui como carta na manga, se por acaso um cliente tiver com a dúvida que você conseguiu sanar nele, com a mesma dúvida. Esse cliente é o cliente que vai promover. Vocês estão conseguindo entender? Fez sentido na cabeça de vocês esses 6 passos para a gente tentar ser mais produtiva e cada vez menos ir trabalhando, aliás, e cada vez mais ir trabalhando menos, com menos tempo e menos energia. Primeiro passo, hiperfoco nas atividades. Eu tenho que começar o dia sabendo exatamente o que eu vou fazer. Eu tenho que saber, dividir por horário, a minha agenda tem que estar completamente no meu controle, legal? Segunda, eu tenho que ir atrás de parceria estratégica. Eu preciso ter mais pessoas pensando no meu negócio junto comigo. Eu preciso ter mais pessoas me indicando clientes, legal? Terceira dica aqui para vocês, queira ajudar verdadeiramente o seu cliente, passe isso para ele. Passa isso para ele, legal? Quarto passo para ser mais eficiente. Apresenta a tua proposta baseada nas informações que ele te passou. Usa as informações que ele te passou a teu favor. Quinto passo, direciona para o fechamento. Esse é o teu trabalho como vendedora. E depois que você fechou a venda, cuida desse cliente. Faça amizade com ele. Gente, teve uma cliente minha que ela era assim a
ferrada do pós-venda. Ela tinha um trabalho muito legal. E ela vende imóvel, ela vende até hoje. Inclusive, ela faz isso até hoje, para vocês terem uma ideia. Sabe o que ela fazia? Todo imóvel que ela vendia, ela tratava de saber o dia que a pessoa ia mudar. E ela fazia amizade com o cliente. Pô, mas me conta, como é que vai ficar? Quando que você muda realmente? Que dia que vai ser? Ela descobria isso. E tranquila ela descobria, porque ela fazia amizade, era muito legal assim pra ela. O que ela fazia? No primeiro dia, gente, ela mandava uma cesta de boas-vindas com um cartão escrito à mão e uma mini champanhezinha com 2 taças. Ela mandava. Se fosse para um casal, por exemplo, se fosse para uma família, ela mandava uma cesta de café da manhã. Se o cara era solteiro, ela mandava aquele de cerveja artesanal, sabe? Ela mandava. Bia, mas pelo amor de Deus, uma cesta, para eu mandar uma cesta pro meu cliente, uma cesta custa R$100. Legal, gente. Só que o quanto que você faturou em relação a essa venda? Será mesmo que não dá para investir nisso para que lá na frente ele te indique mais clientes, ele te dê testemunho, ele fale de você para todo mundo e que você receba clientes indicados por ele sem ter nenhum esforço? Será que não vale? Então são atividades, gente, que nós temos que repensar no nosso dia. Entendem? Se a gente fizer as coisas na correria, de um jeito louco, pega, faz e acontece, nunca você vai entender se você consegue ser mais eficiente trabalhando menos tempo. Fez sentido pra vocês, meninas? Quem tá aqui comigo, fez sentido? Cheguei tarde, mas gostei do que eu vi. Que bom! Que bom! Acho que é a Ana Souza. Gente, olha só. Vocês que ficaram comigo esse tempo todo aqui, espero que vocês tenham conseguido anotar esse passo a passo e entender como fazer isso e levar isso pro dia a dia de vocês, tá? Não tem segredo, gente. Não tem segredo. O negócio é trabalhar e trabalhar de forma eficiente. E não necessariamente trabalhar que nem louca, sem hora pra nada e sem tempo pra nada, tá bom? Olha só, quem não me ouviu no começo, eu deixei fixado aqui esse link que para vocês se cadastrarem, para receberem todas as informações das lives que vocês, para que vocês recebam essas informações, porque muitas vezes o Insta, ele não dispara para todo mundo. Eu vou continuar divulgando no Instagram, mas eu posso ter um canal mais direto com vocês, via Telegram e e-mail, tá bom, gente? Então, se cadastra nessa página, que vocês podem receber isso antes de todo mundo, inclusive se deixar tudo organizado para que vocês consigam participar comigo. Bia, você vai deixar essa live em algum lugar? Legal, vou publicar aqui no IGTV, tá? Vocês conseguem assistir depois na íntegra no IGTV. E também, Kel, a gente vai deixar no YouTube, tá? No canal do YouTube também vai ter essa live lá de hoje, porque foi muito conteúdo bacana, né? Só com esse passo a passo, gente, vocês já podem sair do patamar para outro, assim, de uma semana para outra. Podem acreditar, de uma semana para outra. Legal, gente? Dúvidas? Alguma dúvida? Gostaram de hoje? Top, legal. Obrigada, então. Espero vocês ali. Deixa o e-mail nesse site, porque a gente vai mandar muita coisa legal pra vocês e todas as informações das lives. Amanhã, gente, vem um tema pra vocês que estão aqui. Já vou dar um spoiler. Amanhã vem um tema que é o seguinte: eu vou te libertar da decisão entre ter tempo e ter dinheiro. Amanhã a gente vai se libertar dessa decisão que a gente acredita que tem que escolher um ou outro. Eu vou contar pra vocês que não necessariamente. Legal? Gente, obrigada. Tá aí o link pra vocês. Gostaria muito que vocês estivessem lá comigo, porque a gente vai mandar todas as informações da live. Tá bom? Coloca uma música aí pra nós, DJ. Peraí, gente, o DJ vai colocar uma música pra gente terminar aqui.
Obrigada pela companhia de vocês, viu? Foi uma delícia, adoro fazer live assim com vocês, porque, gente, isso daqui de fato pode mudar o dia a dia de quem colocar em prática. Tá bom? Um beijo. Obrigada.